Irmãos e irmãs em Cristo, a Igreja celebra hoje no mundo todo a memória de Santa Catarina de Sena. Para nós em Macau, esta é uma festa, uma celebração muito importante. A Igreja aqui em Macau celebra não apenas como uma memória, mas Santa Catarina de Sena como uma festa, porque Santa Catarina é uma das padroeiras da nossa cidade. Não apenas padroeira de Macau, Santa Catarina de Sena também é uma das padroeiras da Europa. Alguém poderia dizer assim: padre, o que existe de tão especial? Por que Santa Catarina de Sena foi tão especial para ser declarada até como padroeira da Europa? Quem foi Santa Catarina de Sena? Tem um detalhe da vida de Santa Catarina que é muito curioso. Aqui, principalmente aqueles que são pais vão achar que era praticamente uma missão impossível. Então o padre diz um dado da vida de Santa Catarina para vocês verem como que a vida dela foi atípica. Santa Catarina era de uma família com 25 irmãos. Eram 25. Ela nasceu aproximadamente no ano, segundo os relatos, no ano de 1347, em uma região da Itália chamada Siena, de pais muito católicos. Naquele período, no século XIV, lá na Europa, havia algo chamado peste negra. Muitos de nós já ouvimos falar sobre a peste negra, e muitas pessoas, em alguns lugares, até 1/3 da população faleceu ou foi morta devido à peste negra. Então, algo que era muito mais cruel, foi muito mais cruel do que o coronavírus. Então, Santa Catarina de Sena, Catarina, perdeu muito dos irmãos ali bem no começo da vida. Então eles não eram muitos, eram de uma família pobre, uma família onde não receberam muita educação intelectual, e os pais de Catarina tinham um sonho, disseram que ela deveria se casar, e ela tinha vontade de se consagrar a Deus. Quando ela tinha 15 anos de idade, ela cortou o cabelo bem curto, e naquela época isso era praticamente inimaginável para as mulheres que iriam se casar. Então ela entrou também para a terceira ordem dominicana. Não era religiosa. Santa Catarina não foi irmã. Tem algumas fotos, algumas imagens de Santa Catarina que ela aparece como uma freira. Então Santa Catarina não foi irmã. E aqui entra um dos dados mais bonitos da vida de Santa Catarina. Desde muito nova ela teve algumas visões de Deus. E um dos livros de Santa Catarina, chamado O Diálogo, é um livro belíssimo. Eu recomendo que aqueles que puderem que leiam O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Santa Catarina ela vai conversando com Deus. O livro é dividido em vários capítulos, tem o par e tem o capítulo ímpar, tem o capítulo par. No capítulo ímpar ela faz uma pergunta para Deus e depois no capítulo par Deus responde. Então o livro vai decorrendo como se fosse um diálogo. Ela escreveu mais de 400 cartas. Tem até hoje uma polêmica que alguns dizem que ela era analfabeta, que tinha pessoas que escrevia para ela, outros que dizem que não. Então nós não sabemos exatamente se foi ela que escreveu, mas aproximadamente 400 cartas. Naquele momento a Igreja viveu algo que para nós aqui, que estamos no século XXI, é algo inimaginável. Existiu um período da história que o Papa não morava em Roma. O Papa saiu de Roma por questões políticas e foi para a França, uma cidade chamada Avignon. Então o padre em Avignon, muitos chamavam até de cativeiro de Avignon, o Papa lá em Avignon, católicos da Europa, católicos podemos dizer de lugares do mundo todo, estavam tristes, alguns até revoltados com o Papa. Como que de repente o Papa, que é o bispo de Roma, pega e sai de Roma? E aí Catarina, aquela jovem simples e humilde, ela escreveu uma carta para o Papa. E naquela carta ela dizia assim: doce bispo de Roma, o seu local, a sua morada é Roma, volte para Roma. E com a graça do Espírito Santo, com a persuasão, é uma carta muito bonita, o Papa pega e volta para Roma. Então ali foi um período de algumas décadas que o Papa morou fora de Roma, e depois o Papa Gregório XI pega e volta para Roma. Tem duas lições na vida de Santa Catarina que eu gostaria de meditar com vocês. Dois aspectos da vida dela que eu penso que pode nos ajudar muito. O primeiro deles
é sobre esta relação que ela teve com as pessoas da igreja. Então, nós que somos católicos, e aqui principalmente vocês que são leigos, uma coisa é a igreja, outra coisa são as pessoas da igreja. Tem pessoas que dizem assim: o padre trabalha no cartório da Sé, eu trabalho em um cartório, local que tem documentos, sempre tem uma pessoa ou outra que fica indisposta, porque as pessoas querem algo, mas a igreja tem uma estrutura, tem algumas normas, e de repente a igreja não acolhe as normas, de repente aquilo que a pessoa está pedindo está um pouco fora das normas, a igreja, os secretários ou até o padre não pode fazer do jeito que a pessoa quer, e de repente a pessoa diz assim: não sou mais católico, agora eu vou ser budista, agora eu vou ser muçulmano, agora eu vou ser islâmico, agora eu vou ser hinduísta, não sou mais católico porque não deram o meu documento. Veja, uma coisa é a igreja, outra coisa é a pessoa da igreja. Uma coisa é a igreja, outra coisa são as pessoas da igreja. Se alguém se decepcionou com o padre, muda de paróquia. Aqui em Macau, não gosto do padre Daniel. Já tem gente que fala que eu falo muito. Se poupe, não venha na minha missa. Simples, resolve o problema. Agora vai deixar de ser católico. Ou deixa de ser preguiçoso, ou procura outra igreja. Vai deixar de ser católico porque tem um padre que não gosta. A igreja é muito mais do que isso. Eu refleti esses dias sobre Judas. Por que que Jesus, que é Deus Todo-Poderoso, sábio, escolheu Judas para ser apóstolo? Judas era um ladrão, um bandido. Eu vejo pelo meu país, pelo Brasil, um grupo de pessoas que não foram escolhidas pelo povo, que não são preparadas pelo cargo e que têm muito poder, estão destruindo o meu país. Por que que Jesus escolheu Judas? A interpretação que eu tenho é: porque Jesus quis ensinar desde o começo da igreja que na igreja haveria escândalo, que nós precisaríamos caminhar e saber como lidar com escândalo. Na sua família não tem escândalo? Na sua família não tem problemas? Na minha tem. Na minha tem. Santa Catarina de Sena, ela não fez como um infeliz do Martinho Lutero. Ela não deixou a igreja. Imagine essa situação: você tem uma bacia, você tem uma água suja e você tem uma criança dentro. Muitos católicos, e o senhor Martinho Lutero o que faz? Joga fora a bacia, a água suja e a criança. O que Catarina de Sena fez e o que as pessoas sábias fazem? Joga fora a água suja, lava a criança, dá uma boa limpada na bacia, coloca água limpa e continua a vida. É isso que se faz. Quanto mais eu me decepciono com pessoas da igreja, mais eu amo a igreja, porque a igreja é muito maior do que as pessoas. Martinho Lutero pulou fora do barco. E quantos fazem isso? Eu jamais deixarei de ser católico. Por quê? Pela mesma razão de Catarina. Jesus veio à terra, preparou 12 apóstolos e fundou uma igreja, a única igreja que vem da época dele, una, santa, católica e apostólica. Às vezes as pessoas dizem assim: padre, eu quero saber qual que é a igreja de Jesus, tem muitas igrejas. Vai para a biblioteca, pega os livros de história, descobre qual que é a igreja que veio da época de Jesus, e essa provavelmente é a igreja dele. Como que a igreja de Jesus pode ser igreja luterana se Jesus não voltou em 1521? Como que a igreja de Jesus pode ser a igreja anglicana se Jesus não voltou em 1540? Como que a igreja de Jesus pode ser a igreja Assembleia de Deus se Jesus não voltou em 1910? Como que a igreja de Jesus, lá no Brasil tem muito essa igreja, em Portugal também, infelizmente, é uma das coisas ruins que vocês receberam do Brasil. Como que a igreja de Jesus pode ser a igreja universal do reino de Deus se Jesus não voltou em 1978 para fundar essa igreja? Igreja de Jesus vem da época dele. Igreja de Jesus católica, apostólica, romana. Primeira lição: mesmo com escândalos na igreja, mesmo com problemas na igreja, mesmo com um infeliz de um papa que deixou Roma,
ela ficou firme. E aqui vem o segundo ensinamento, e para mim esta é a razão por que ela ficou firme. Santa Catarina de Sena, eu gosto de usar muito essa frase nos retiros. Santa Catarina de Sena, ela diz: desde os 15 anos de idade, eu criei como uma cela na minha alma, e sempre quando eu tive dificuldades, problemas, precisava tomar decisões difíceis, eu entrava dentro desta cela, me encontrava com Deus, me fortalecia, restabelecia, e depois eu voltava para o mundo. Quando nós nos encontramos com Deus, e aqui é uma das finalidades de participar da missa, quando nós participamos bem da missa, não é só estar de corpo presente. Quando nós participamos bem da missa, o que acontece conosco? Quando nós voltamos para casa, quando nós voltamos para o trabalho, quando nós voltamos para o mundo, tudo lá está do mesmo jeito, mas eu estou diferente. Muitas vezes o que vai mudar não é aquilo que está externo, muitas vezes o que vai mudar sou eu, muitas vezes aquilo que vai mudar é aquilo que está dentro de mim, para a partir de mim as coisas externas serem mudadas. É isso que ela fez. Ela dizia assim: eu tenho uma cela, um quarto dentro de mim, sempre que eu preciso. E aqui pode ser muitas vezes durante o dia, se tem gente o dia todo, falação, problema, confusão. Vai para a casa de banho, vai para o banheiro, tranca a porta, fica 30 segundos. Vem para a igreja 5 minutos antes da missa, dobra o joelho ali num banco, fica e diz: eu vou entrar dentro da minha alma. Entra dentro da sua alma, faz silêncio, ouça a voz de Deus através do Espírito Santo, e depois volte para o mundo e dê um sentido diferente. Karl Rahner, um teólogo que é questionável, mas tem um pensamento muito bonito, ele dizia: no século 21, no nosso século, aqueles que não forem místicos não serão mais cristãos. Nós precisamos ter intimidade e diálogo com o mistério. Queridos irmãos e irmãs, que Deus nos ajude a permanecermos firmes na nossa fé, que Deus nos ajude a permanecermos firmes nas nossas missões, que Deus, que é todo poderoso, que é todo amoroso, nos fortaleça, nos dê sabedoria para nos ajudar a escolhermos, a caminharmos pelos melhores caminhos.